A maneira pela qual Christiane pôde levar durante tanto tempo uma vida dupla, sem que sua família soubesse, e mediante aparente adaptação, enganar aqueles que ainda poderiam, dando-lhes um firme apoio, impedir sua queda e degradação total, é, nesse aspecto, bastante característico. Eu, Christiane F., né? Estou aqui na leitura, né, dessa série do prefácio do livro, pensando algumas questões relacionadas ao modo como a gente pode entender melhor e dar uma atenção mais efetiva a essa questão, né? Que é uma questão ampla. Eu não estou aqui para limitar a ideia, né? Porque como eu venho dizendo, esse livro ele é muito datado de certa forma, né? Se a gente pensar nos aspectos aqui que são citados, ele diz respeito de uma situação nos anos 1970 na Alemanha, né? Mas quando eu digo datado, é para a gente pensar que existe uma progressão no sentido do entendimento do que é a dependência química enquanto fenômeno social, né? E não só isso, mas também a gente olhar para a nossa realidade principalmente, né? Então pode parecer até um tanto quanto contraditório, né? A gente pensar a nossa realidade a partir de um livro que diz de uma situação na Europa, né? Na Europa Ocidental, na Alemanha Ocidental, mas a gente está falando aqui de relações humanas, de relações familiares, de relações institucionais, especialmente, né? No último vídeo a gente tratou um pouco sobre as instituições, a forma como elas podem lidar ou não. Daí eu puxo aqui um pouquinho para a série que eu fiz quase um ano já aqui na rede social, né? Enfim, que é sobre o livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. E a gente fala a respeito desse tratamento que pensa o sujeito enquanto ser desejante, enquanto ser integrado numa cultura e numa sociedade. A ideia é manter essa pessoa em liberdade, né? No seu contexto, dentro da família, ou se tiver família, né? Dentro da sua rede de apoio, e um cuidado feito não só pelos psicólogos, pelos psiquiatras, mas envolvendo aí toda uma rede, né? Toda uma multidisciplina, né? Interdisciplina, a gente pensa aí vários profissionais que se envolvem nessa jornada aí de cuidado, né? Aqui no Brasil a gente tem os CAPs, né? Os CAPs AD, que são CAPs que são direcionados especialmente às pessoas que sofrem de uso abusivo de drogas, de questões com drogas, de dependência química, né? Então aqui é um ponto de partida, né? O livro da Christiane F. não é um livro técnico, teórico, mas como bem diz aqui no prefácio, é um documento importante que parte de uma pessoa que vivenciou toda essa desgraça, né? Uma pessoa que entre a infância e a adolescência, ali naquela transição, ingressa nesse mundo, né, por vários fatores, como a gente vai vendo aqui. Inclusive essa menina aqui da capa é a própria Christiane, ela mesma, né? Essa foto aqui provavelmente me parece que é uma foto tirada num contexto judicial, né, judiciário. Ela já foi presa, teve que depor contra pedófilos, né, que abusavam dessas crianças. Então, a gente parte daqui, mas a gente visa algo maior, né, algo que faça sentido pra gente aqui na nossa realidade também, né? E eu queria retomar alguns pontos aqui que diz dessa ideia, muitas vezes, de que a dependência química, o uso abusivo de drogas, eles são o centro da questão, né? Como se tudo começasse ali. O isolamento dos jovens, das crianças, começa com o uso de drogas. E não é. Né? A gente vê aqui que existe algo anterior. Interior também, né? Algo interior, exterior, anterior. Não é algo tão estático, não é algo tão simples de entender. Não é simplesmente eliminar o uso da droga, pensar abstinência, se você não dá estrutura, não dá acolhimento, não dá escuta
para as questões que o sujeito traz diante de sua vida e a relação com esse uso de drogas abusivo, né, dependência química. A gente fala muito assim também em psicanálise daquilo que não é do não dito, os não ditos, né, dentro das famílias, dentro das instituições, né? Existem coisas que acontecem ali que não são ditas, não são pensadas, mais uma vez, recalcadas, né? Então talvez muitas vezes o uso de drogas ele está relacionado a esses não ditos, né? O que não é dito, o que é proibido de dizer, o que não se pode dizer, né? Aí é uma via para a gente pensar, né? E eu trago isso assim, não só para pensar as drogas, mas para pensar todo tipo de sofrimento, né? Na clínica, por exemplo, no trabalho clínico, o que muito aparece assim é a impossibilidade do dizer no mundo, na cultura. E de alguma forma, no consultório, na sessão, no tratamento, existe a possibilidade de se dizer, né? Não é ir lá e desabafar somente, mas é ali você dizer diante de outro, no caso psicólogo, psicóloga, analista, aquilo que não se pode dizer dentro da família, aquilo que não se pode dizer dentro da igreja, aquilo que não se pode dizer dentro de uma relação amorosa, dentro de uma empresa, dentro da nossa cultura, né? Que ela se pretende cada vez mais uma cultura técnica, me parece. Né? A gente pode entrar nessa questão aí mais pra frente. Mas quando eu falo cultura técnica, é uma cultura que nega a complexidade das questões e tende a tratar tudo de forma muito simplista. Né? No último vídeo aqui sobre a série do Freud, do livro do Leonardo, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa simplificação das coisas, né? De como a psicanálise, uma das abordagens que possibilita a gente escutar de fato, uma escuta técnica sim, mas escutar o inconsciente não é técnico. O inconsciente ele é uma força da natureza, vamos dizer assim, né? E há expressões para esse consciente vazar, vamos dizer assim, do corpo, da alma, seja lá o que for. Uma das expressões, talvez, ou um dos meios, quando a gente fala sobre a impossibilidade das expressões, se dá nesse processo de marginalização, de isolamento, de drogadição, né? Então, assim, é uma das questões para a gente tratar aqui, da gente pensar também, né? Não estou dizendo aqui, não quero limitar, né? Dizer que, ó, o uso de droga acontece por causa disso. A gente está pensando questões que envolvem movimentos que podem levar para caminhos mais perigosos, tortuosos, mortíferos, né? E não tratar aí a questão das drogas simplesmente como questão de saúde pública. Não é questão de saúde pública só, é uma questão social. Não é questão de polícia. E quando diz que é questão de saúde pública, acho que também, né? Daí a gente pensa aí exatamente os CAPs, os lugares que se possibilitam o sujeito a expressar, a se repensar, a reviver, a encontrar outros meios, a encontrar outros tipos de prazer. Mas também é uma questão social, né? Daí a gente fala de desigualdade, de novo das instituições, das ideias de família, das autoridades, do autoritarismo. Enfim, cada pessoa vai ter aí a sua vivência singular no que diz respeito ao uso de drogas, né? E é bom a gente lembrar também que a droga, muitas vezes, ela ocupa o lugar de um objeto, quase de uma pessoa. E qual que é a função desse objeto na vida de cada um, né? A gente está falando de uso de drogas, mas nem todo uso de droga ele termina em algo assim, parecido com o que a Cristiane passa aqui pra gente, né? Mas existem usos de drogas que não levam necessariamente a uma dependência. Por isso que a gente pensa assim, em certos graus de uso, né? Uso recreativo, aquela pessoa que usa droga no final de semana para relaxar ali, vamos dizer, não tem grandes prejuízos com isso. Existem as pessoas que vão para um uso abusivo, né? Que já tem ali um certo prejuízo. E a gente tem a dependência química,
né? Que daí a gente está pensando num grau mais radical e mais avançado, né? E aí eu acho que também entre as grandes dificuldades de nós profissionais, nós pessoas, para lidar com isso, né? Porque a gente está entrando num caminho muito, muito amplo, muito denso, né? E a gente precisa prestar atenção nisso para a gente não cair em ideias reduzidas, né? Reducionistas do ser humano. Pois é, daí a gente entra muito aí em questões, né? Que nos puxam para uma responsabilidade social também, né? Eu queria também comentar aqui, eu fiz algum comentário nos últimos vídeos sobre a ideia, lembrando aqui a Christiane F., uma das críticas dela diz de uma falta de possibilidade de vivenciar a infância. E eu falei um pouco das crianças da periferia, né, de como as crianças hoje elas não são tão trancadas assim como as pessoas dizem por aí nas redes sociais, né? E claro, a gente tem que pensar isso com vários fatores, né? Não é tão bonitinho assim, né? Mas tá aí, né? O que acontece às vezes é um pânico moral, né, de colocar, por exemplo, a criança na rua como um grande risco, como mais vulnerável ao uso de drogas. Claro, isso pode acontecer, mas também a gente vai entrando num viés mais moralista, né? Um viés de o perigo está lá fora. Muitas vezes o perigo está dentro de casa, né? Só um adendo. A violência está aí, né? A violência está lá fora, está dentro de casa. A gente tem que olhar para todos os lugares, que a gente geralmente a gente tende a localizar um lugar para desgraça. A desgraça está na rua, né? Não necessariamente, né? Muitas vezes a rua ela é um refúgio de violências que acontecem dentro de casa. E vira um ciclo, né? Porque a violência tá ali, tá cá, tá ali, tá cá. E eu falei sobre os afetos, né? Onde estão os afetos? A impossibilidade dos afetos. Eu acho que é um equívoco aqui que eu cometo nesses comentários sobre os afetos, porque tudo é afeto. Ódio é afeto. Raiva é afeto, inveja é afeto. Afeto não é só amor, cuidado, solidariedade. Então, a gente produz afetos de várias formas. A gente está falando de afetos aqui relacionados a uma dificuldade de viver, uma dificuldade de existir. E muitas vezes as drogas elas oferecem aí meios de existir, né? Meios de se relacionar. No livro da Christiane F. a gente vê bem claro o quanto ela encontra no grupo de drogados, né, de usuários de drogas, de prostitutas, um lugar para vivenciar algo que diz de uma troca, de um desejo de estar com, de um amparo, né? Isso é muito triste, porque, como eu já falei aqui, são crianças tentando se amparar, né? E não há estrutura para isso, né? Abandonadas pelos adultos, decepcionadas pelo mundo dos adultos, nosso mundo fabuloso, né? Então afeto é tudo aquilo que afeta, né? Se te afeta é afeto, não é só sentimentos bonitinhos, né? E a gente precisa dar lugar para esses afetos. A gente volta aí um pouquinho aos não ditos, né? Não é incomum a gente ver famílias impossibilitando que crianças sintam ódio, vivenciem ódios, chorem, sofram. Porque o sofrimento, o ódio da criança, do adolescente, diz muito do nosso ódio, nosso sofrimento, do quanto a gente não quer olhar e sentir. Quando a criança manifesta isso, a gente faz o quê? Recalca.